Olá, sou a professora Regina da Escola SEJA, professora Cecília Aldini. Hoje nós estudaremos o capítulo 5 e 7 referente à avaliação 9 de História, tá bom? E iniciando aí esse assunto, populismo, ditadura, democracia e protesto popular no Brasil, vamos lembrar aí um pouco aí da política café, do acordo da política do café com leite. O que seria esse acordo? Bem, café São Paulo era o grande produtor de café e Minas Gerais o grande produtor de leite. E esse acordo consistia da seguinte forma: em uma eleição para presidente, São Paulo iria apoiar o candidato de Minas Gerais. E na seguinte eleição, Minas Gerais iria apoiar o candidato de São Paulo. Entendeu aí a sacada? Por isso, acordo política café, acordo que ficou conhecido como política café com leite. Só que no ano de 1929, na campanha presidencial, de acordo com a política café com leite, São Paulo iria apoiar o candidato de Minas Gerais. Só que o Washington Luiz, que era presidente que era de São Paulo, não apoiou o candidato mineiro. E esse acordo foi rompido. Ele apoiou quem? O candidato Júlio Prestes, que era paulista. E assim os mineiros romperam, tá certo, com os paulistas e passaram a apoiar o candidato Getúlio Vargas, que era gaúcho. E dessa forma formaram a Aliança Liberal, que reunia políticos mineiros, gaúchos e paraibanos, tá bom? Bem, a campanha aconteceu, né? E aí o que foi que aconteceu? As eleições ocorreram em 1930 e quem foi eleito foi Júlio Prestes, que foi o candidato paulista apoiado por Washington Luiz. E dessa forma, o que aconteceu? A partir de então, parte da Aliança Liberal passou a articular um golpe de Estado, tá certo? Para quê? Para depor o Washington Luiz e, dessa forma, Júlio Prestes, que tinha sido eleito, não conseguiu assumir, tá certo? E aí forçaram o Washington Luiz a renunciar e um caso marcante fez com que não tinha nada a ver, mas eles aproveitaram essa situação que em 1930, João Pessoa, que era presidente da Paraíba e aliado de Vargas, ele foi morto. E mesmo que isso não tivesse nada a ver com essa questão política, né? O que aconteceu, isso foi usado como motivo, tá, para iniciar um movimento revolucionário contra a oligarquia cafeeira. E dessa forma o Washington Luiz renunciou e Júlio Prestes acabou que não assumindo a presidência. E com isso iniciou-se o quê? Em 3 de novembro, Getúlio Vargas chegou à presidência do Brasil. Com isso, encerrou-se a República Velha, tá certo? E marcou o fim dos cafeicultores no controle da política do país. Bem, com a nova Constituição que foi criada, ela foi finalizada em 1934, e determinava o quê? A permanência de Getúlio Vargas, tá certo? E que em 1938 ocorreria as eleições diretas, tá bom? Para a presidência. Deixa eu só passar aqui para a gente poder
acompanhar aqui no livro, tá bom? E aí, gente, o que foi que aconteceu? Quando ocorreriam as eleições diretas para a presidência, antes disso acontecer, Vargas impôs, tá bom, um golpe, e dessa forma iniciou-se o Estado Novo, tá bom? Então aí esse assunto vai estar na Revolução de 1930 ao Estado Novo, ditaduras e direitos sociais, tá bom? E em 1945, o chamado Estado Novo, com a deposição de Vargas, termina, tá bom? Isso aí vocês vão dar uma lida aí nesse conteúdo aí, para vocês se aprofundarem, porque senão a aula vai ficar muito extensa, tá bom? E aí nós vamos aqui para a página seguinte e vamos aqui falar do populismo de Vargas e de Jânio, tá? Uma das características do populismo, gente, é o estreito relacionamento do governante com o povo, buscando o respaldo, a aprovação e mesmo a comoção popular. Nessa forma de governar, não se fala em nome de um programa partidário, nem de uma classe social, mas sim em nome de um governante que se julga capaz de atender às demandas da população pela sua força individual, tá certo? Então, o político se transforma, nesse contexto, um líder carismático que atrai o apoio popular. E ele vai ser o representante direto do povo, né? Vamos passar aqui. Eita, deixa eu passar aqui um pouquinho, passei muito. Pronto. E aí nós temos quem? Nós temos Getúlio Vargas, tá certo? Que foi conhecido como... ficou conhecido como pai dos pobres por ter criado legislações, tá, trabalhistas e outras leis que melhoraria a vida do trabalhador. O fim da era Vargas foi com seu suicídio, tá certo? E em 1955 quem é eleito à presidência da República, Juscelino Kubitschek, o famoso JK. JK também possuiu um governo populista, tá certo? JK, gente, ele tinha o lema de 50 anos em 5. Por que 50 anos em 5? Porque nesse período, gente, o presidente ficava no governo por 5 anos. Então, JK queria fazer em 5 anos o que seria feito em 50. E uma das suas obras, dos seus feitos, foi a construção de Brasília, que foi uma cidade planejada que passou a ser a capital do país, tá certo? Agora nós vamos conhecer um pouco aqui de Jânio Quadro, que foi o candidato a presidente depois de Juscelino Kubitschek. Bem, o carisma de Jânio diante da população foi construído por seus hábitos singulares, como usar os cabelos despenteados, roupas amassadas e até mesmo de sacar sanduíches do bolso em meio a um comício. Seu discurso voltava-se contra a corrupção e ele usava, gente, como vocês podem ver aqui, umas vassouras, esse símbolo, porque ele dizia que em sua candidatura, ele dizia que iria varrer a corrupção se fosse eleito, tá bom? E, gente, bem, o governo de Jânio Quadro não foi muito tranquilo, tá? Marcado aí por vários acontecimentos que acabou levando
a sua renúncia, tá certo? E no ano de 1930, e Jânio Quadro renunciou, e no ano de 1964 termina o período da democracia e inicia o quê? O período da ditadura militar. Vamos aí conhecer um pouco aí do que foi esse período que ficou conhecido como linha dura. Por que linha dura, gente? Porque defendia uma instalação de um governo militar forte e autoritário, que foi instituído pelo general Arthur da Costa e Silva, que defendia aí alguns atos institucionais, que esses atos institucionais, eles foram decretos emitidos no Brasil durante a ditadura militar, que tinha como objetivos legitimizar e legalizar as ações políticas do governo, que se autoconcedia diversos poderes extraconstitucionais, tá certo? E, gente, esses atos institucionais, eles foram aos poucos tirando direitos de liberdade do povo, de demonstrar a sua insatisfação, tá certo? E nesse período, pessoas políticos que eram contra a ditadura militar, eles foram perseguidos. Juscelino Kubitschek, vale salientar, ele pediu até exílio em outro país, porque ele era contra a ditadura militar, como artistas, como cantores, como atores, jornalistas foram mortos, foram torturados durante esse período da ditadura militar, tá certo? E aí nós tivemos o AI-5, que foi o mais duro golpe militar do regime militar, tá certo? Que nele dá total poderes aos militares, tá certo? E aí o que foi que aconteceu? Foi muito cruel esse período, que foi uma mancha vermelha na história do país, tá certo? Ainda hoje, pessoas mortas nesse período ainda não tiveram resposta às suas famílias, tá bom? E aí o que foi que aconteceu? A gente vai agora para a abertura e o restabelecimento da democracia, gente. Em 1974, o general Ernesto Geisel assumiu a presidência, afastando a linha dura do exército, e durante o governo de Geisel, iniciou-se uma transição para a volta da democracia. Olá, gente! Estou aqui de volta, dando continuidade ao capítulo 7, referente à avaliação 9, cidadania e participação social no Brasil. Então, cidadania é uma palavra que ela vem aparecendo muito aí no cotidiano de todo mundo, Não é uma palavra nova, mas ela tem um significado não único, e ela vai depender dos diferentes contextos históricos, tá? Sendo diversos conforme a época e a realidade em que se insere, tá bom? E nesse capítulo nós vamos estudar o conceito de cidadania com base no contexto social, político e econômico brasileiro, observar de acordo com especificidades locais e regiões, tá bom? Bem, no Brasil, gente, é impossível falar de cidadania sem reconhecer a importância do sociólogo Herbert de Souza, conhecido como Betinho.
Betinho foi uma personalidade da história recente do Brasil, que contribuiu muito para que essa palavra passasse a fazer parte do vocabulário do país, atribuindo a ela não somente a busca por direito, mas a construção de indivíduos participantes ativos das mudanças sociais necessárias para transformar o país, tá certo? E aí nós temos aí o nosso querido Herbert de Souza, o nosso Betinho. E aí já pela imagem a gente consegue perceber qual era a luta do Betinho, tá? O Betinho, ele defendia a não violência, e essa não violência ele liderou, ele iniciou em 1990, ele iniciou a campanha de ação de cidadania contra a fome, a miséria e pela vida, que além de arrecadar alimentos para a população mais pobre, ele teve o mérito de introduzir o tema da fome como um problema de todos, não somente daqueles que sofrem por não ter o que comer. A fome e a miséria são problemas a ser solucionados por toda a sociedade, governo, entidades e cidadãos. Segundo o Betinho, ele afirmava que quando uma pessoa não tem o que comer é porque tudo lhe foi negado. Portanto, aqueles que não têm acesso sequer à alimentação básica não conseguem lutar pelas conquistas de sua cidadania, tá certo? Então a gente tem aí uma entrevista do Betinho, que é importante vocês lerem depois, tá bom? Direitos políticos, a luta pela cidadania na história recente do Brasil. Nós tivemos aí momentos marcados na nossa história, né? Durante a ditadura militar de 1964 e 1985, que foi negado nesse período o nosso direito à liberdade de expressão, de protestar, tá? E a ditadura, ela perseguiu seus opositores, impôs forte censura e manteve na prisão aqueles que manifestassem contra a ordem posta, mas não conseguiu impedir que muitos lutassem por uma sociedade democrática, livre e justa, tá certo? E aí, com o fim da ditadura militar, vemos a luta pelas diretas já, em que o povo tivesse o direito de escolher quem seria seu presidente, seu prefeito, seu vereador. E nós tivemos aqui os movimentos sociais e a luta pela cidadania, o movimento negro, tá certo? Que surgiu em 1978, o movimento negro unificado, que teve como principal objetivos a luta por direitos da população afrodescendente e o combate ao preconceito racial, tá certo? E nessa luta ocorreram muitas conquistas ao longo desses anos, como a discussão das cotas para afrodescendentes nas universidades, que ainda é um assunto bastante polêmico, tá certo? E aí nós temos aí esse texto que é interessante a gente ler, tá certo? Temos também a defesa do ambiente, que são os movimentos ambientalistas, não são somente aqueles que se dedicam às questões de ambiente do âmbito planetário, como também em relação aos impactos do aquecimento global, que é importante a gente entender que é necessário essa luta para a garantia das gerações futuras. E aí eu não poderia, nem como mulher, deixar de mencionar os movimentos de mulheres, né? Os movimentos de mulheres que procuram acabar com a desigualdade entre o homem e mulheres quanto a salário, oportunidade de trabalho, responsabilidade na divisão do trabalho doméstico e com os filhos, lutam pelo direito ao aborto e pelo fim da violência doméstica.
entre outras reivindicações, e nessa luta pelo fim da violência doméstica, a gente não pode deixar de mencionar aí a nossa conquista, né, que foi a Lei Maria da Penha, né, que a Penha foi uma mulher que foi agredida, foi violentada, indo para a cadeira de rodas, porque seu marido deu um tiro nela, e aí essa nossa luta, tá? Nós temos aqui o movimento cultural hip hop, a cidadania, que ele ganhou vários adeptos no Brasil, iniciou-se nos Estados Unidos, tá certo? E ganhou força como movimento que expressa o protesto da população da periferia contra as elites e o Estado. Aí depois vocês fazem uma leitura mais aprofundada, tá certo? E nós vamos estar agora encerrando aí esse capítulo 7, tá bom? É importante lembrar a vocês que aqui é só um resumo, tá bom? Vocês têm que fazer a leitura, tá? Do capítulo 5 e da 7 para se aprofundar mais sobre esses dois assuntos que é de bastante relevante para não só para a prova 9, mas também para a vida, né? Obrigada e um grande abraço em cada um de vocês. Desculpa.